A Alemanha saiu da Grande Guerra com a garganta apertada por um pedaço de papel. O Tratado de Versalhes não lhe retirava apenas território e dignidade, amputava-lhe o músculo militar. O exército foi reduzido a um número simbólico, sem artilharia pesada, sem aviação, com uma comissão aliada a vigiar para que a derrota não se transformasse em revanche. No papel era um país desarmado. Na realidade, era um país que começou a aprender a mentir com método. A reconstrução não começou com desfiles nem com discursos, começou com escritórios, não ministérios da guerra, mas repartições civis que soavam à engenharia, a obras, à reconstrução. A chave não era fabricar um novo exército à vista do mundo, mas conservar o conhecimento, o pessoal, os planos, a capacidade de voltar a produzir. Criou-se uma rede que funcionava como um segundo sistema nervoso, discreta, compartimentada, cheia de eufemismos. O militar era escrito como técnico, a artilharia escondia-se atrás de nomes ambíguos, os registros enchiam-se de palavras cinzentas para que ninguém pudesse apontar uma violação direta. As fábricas também aprenderam a disfarçar-se. Onde antes se produziam canhões, de repente fabricavam-se bens civis. Não porque o país tivesse renunciado ao aço e à pólvora, mas porque tinha entendido que a inspeção aliada olhava para as etiquetas, não para as intenções. A produção podia ser dividida em peças soltas. Uma fábrica fazia componentes, outra montava, outra armazenava longe de rotas óbvias. Assim, se aparecesse um inspetor, cada local podia alegar ignorância quanto ao destino final. A responsabilidade fragmentava-se para que o rastro se perdesse. O treino seguiu a mesma lógica. O uniforme desaparecia, mas a aprendizagem mantinha-se. Academias técnicas, cursos industriais, clubes juvenis, espaços que pareciam inocentes e que, no entanto, serviam para sustentar uma cultura de formação militar. Oficiais reformados ensinavam mecânica, comunicações, navegação, química aplicada. À primeira vista, eram técnicos. Na prática, eram uma reserva de quadros para o dia em que a máscara caísse. E enquanto tudo isso acontecia no interior, para o exterior a Alemanha precisava de oxigênio diplomático. Aí entra o segundo trilho do plano, a lenta erosão do controlo internacional. A vigilância aliada não se desmontava com um estrondo, enfraquecia-se com paciência, com acordos, com gestos medidos. A estratégia era clara: não romper o tratado de uma vez, mas transformá-lo numa estrutura cada vez mais flexível. Nessa fase, a política externa foi utilizada como ferramenta de desarmamento. Mas ao contrário, não para reduzir capacidades, mas para desobstruir obstáculos. O método consistia em projetar cooperação, evitar provocações abertas e, ao mesmo tempo, empurrar cada negociação para um relaxamento dos controlos. Com o medo do bolchevismo a crescer no horizonte europeu, a Alemanha começava a ser vista, por alguns, como um contrapeso útil. Essa mudança de percepção abria portas. Nesse contexto, os controlos foram afrouxando. A comissão de controlo reduziu a presença e a maquinaria de vigilância foi sendo desativada passo a passo. Locarno marcou um ponto simbólico. A Alemanha aceitava reconhecer as fronteiras ocidentais e conseguia em troca um regresso ao cenário internacional, um convite para se integrar na sociedade das nações. Era uma jogada dupla, por fora conciliação, por dentro plataforma, porque entrar nesses fóruns não era apenas voltar ao mundo, era poder discutir cláusulas, pedir revisões, erodir limites. A reintegração na Sociedade das Nações foi apresentada como um marco de paz. Internamente funcionava como um degrau. A partir dessa posição, pressionava-se para modificar restrições com linguagem legal, com argumentos de equidade, com o tom exato para não alarmar. Não se procurava um confronto direto, procurava-se desgaste. E o desgaste funcionava porque do outro lado havia cansaço, crises econômicas, medo de outra guerra, e uma mistura de incredulidade e passividade. No início dos anos 30, enquanto o Ocidente observava com inércia, o rearmamento clandestino já era mais do que um rumor, era uma estrutura. Consolidou-se com orçamentos paralelos, com financiamento camuflado em rubricas civis, com associações desportivas usadas como cobertura para treino paramilitar. A fronteira entre o civil e o militar tornou-se deliberadamente difusa, como se o país inteiro fosse uma sala de espera onde ninguém dizia em voz alta o que todos preparavam. Quando esse período chegou ao seu limiar, a Alemanha ainda não era uma superpotência visível. Era algo mais inquietante,
uma potência em incubação, com infraestrutura latente, com pessoal pronto, com indústria adaptável e com o controle internacional enfraquecido pela sua própria fadiga. O segredo não era uma única fábrica escondida, era um sistema inteiro concebido para sobreviver ao papel. E então, a 30 de janeiro de 1933, o país que tinha aprendido a ocultar-se recebeu um homem que não queria ocultar nada para sempre. Hitler chega ao poder e precisa de resultados. Hitler assumiu o poder em um país deteriorado. Dívida impagável, exército desarmado, prestígio destruído. A Alemanha, que depois seria capaz de sustentar uma guerra contra várias potências ao mesmo tempo, naquele momento nem sequer parecia candidata a tentar. Havia um dado que mostrava isso com crueza. A industrialização visível estava abaixo da imagem que o mundo associaria ao país anos mais tarde. Até mesmo a posse de automóveis era baixa em comparação com outros países, mas o novo regime precisava de algo imediato: legitimidade. Não bastavam os gritos nem as bandeiras. Era necessário que as pessoas sentissem que o Estado funcionava, que havia trabalho, ordem, futuro. E nessa primeira etapa, a economia não foi dirigida por um fanático de uniforme. Foi dirigida por um técnico com reputação de disciplina fiscal e respeito à propriedade privada. Hjalmar Schacht, presidente do Reichsbank e figura-chave do engrenagem inicial. Schacht não era, em seu perfil, o tipo de homem que se imagina desenhando uma economia para uma guerra total. Seu papel, no início, foi mais pragmático: estabilizar, impulsionar obras públicas, garantir emprego, sustentar os mercados. Era a vitrine necessária para um regime que ainda estava consolidando seus tentáculos e precisava conquistar apoio social sem mostrar de início o verdadeiro destino do projeto. O investimento foi direcionado para infraestrutura e trabalho, estradas, projetos públicos, movimento econômico que pudesse ser visto e tocado. Nessa etapa inicial, o gasto militar existia, mas ainda não era o coração do orçamento. Foram gastos mais de 2.000 milhões de marcos em estradas, enquanto cerca de 600 foram destinados ao setor militar. Esse equilíbrio, no entanto, era temporário, porque o regime não estava construindo prosperidade como objetivo final, mas sim capacidade de comando. O que Hitler precisava não era uma economia saudável em termos clássicos, precisava de uma economia obediente. E à medida que o partido consolidava o poder, uma palavra começou a pesar mais do que as demais: a economia centrada na defesa, a ideia de que tudo deveria girar em torno de garantir ambições militares. Nesse ponto, o período da vitrine começava a terminar. Os anos anteriores haviam servido para duas coisas simultâneas: internamente, acalmar e convencer; externamente, aproveitar a lentidão internacional herdada do período de Versalhes. Porque quando Hitler chega, o engrenagem não nasce do zero. Já existia uma infraestrutura de rearmamento indireto, uma experiência acumulada e um método de camuflagem que o novo poder podia acelerar. E Hitler entendeu algo essencial: um Estado pode prometer futuro, mas uma ditadura precisa demonstrar força. A força, em sua lógica, era uma preparação constante. Por isso, quando o controle interno já era maior e a política podia se impor sem tantas mediações, o rumo econômico mudou de forma brusca. A partir de 1936, o partido já havia estendido seus tentáculos, o poder era maior e Hitler podia fazer o que poucos anos antes não poderia nem imaginar. Esse ano não foi uma simples troca de ministro. Foi o fim de uma fase e o início de outra. Schacht, com seu perfil tecnocrático, tinha limites. Opunha-se a um desenvolvimento armamentista descontrolado. Sua etapa funcionou como uma rampa: construir apoio, dar estabilidade aparente, organizar o terreno. Mas o projeto que vinha depois exigia algo diferente: não equilíbrio, mas prioridade absoluta. Enganar para sobreviver, o rearmamento nas sombras e a ruptura calculada. Quando a Alemanha assinou o Tratado de Versalhes em 1919, o desarmamento foi escrito com precisão cirúrgica. Um exército reduzido, sem artilharia pesada, sem aviação militar, sob vigilância aliada. No papel, a ameaça alemã deveria apagar-se para sempre. Na prática, o Estado-Maior tomou uma decisão diferente: não contestar o tratado aos gritos, mas esvaziá-lo por dentro. Não se tratava de rompê-lo de frente, mas de aprender a viver dentro de suas palavras, usando cada ambiguidade como esconderijo.
O primeiro truque foi linguístico. Onde antes se dizia artilharia, começou a aparecer equipamento técnico especial. Onde se falava de manobras, assinavam-se exercícios industriais. O vocabulário civil não era um detalhe, era uma blindagem. Nesse mesmo espírito surgiram escritórios e organismos com nomes anodinos, supostamente dedicados à reconstrução, à engenharia, à infraestrutura ou à pesquisa. Por fora, a Alemanha se recompunha. Por dentro, esses canais sustentavam experimentos armamentistas, armazenavam componentes e mantinham vivo o músculo técnico de que uma guerra futura iria necessitar. A indústria foi o segundo refúgio. Algumas plantas foram reconvertidas para bens civis sem deslocar os engenheiros nem desligar as máquinas-chave. A lógica era simples. Se os inspetores procuravam canhões, mostravam-se arados. Se perguntavam por munições, exibiam-se peças metálicas sem destino declarado. Nos depósitos, porém, permaneciam projetos, matrizes, ferramentas e procedimentos prontos para serem reativados. Criaram-se, além disso, duas categorias de instalações: as visíveis, projetadas para inspeções, e as encobertas, camufladas como oficinas de reparo, armazéns de peças de reposição ou centros de capacitação. A produção era fragmentada para que ninguém pudesse apontar um foco militar. Uma fábrica produzia peças avulsas, outra montava, outra armazenava em depósitos afastados. Em caso de visita estrangeira, cada planta podia alegar desconhecimento sobre o uso final. A logística também aprendeu a mentir. Sob o pretexto de manter operativo o sistema ferroviário, reservavam-se movimentos especiais de carga técnica. Vagões fechados viajavam para depósitos discretos, administrados por unidades civis do Ministério de Obras Públicas. A documentação acompanhava esse teatro. Códigos alternativos para contabilizar material, rotas diferentes em mapas internos, registros redigidos para que uma auditoria encontrasse apenas normalidade. Um canhão podia ser um instrumento de pressão de precisão, um depósito de munição, um armazém de elementos compactados. O segredo não dependia de paredes grossas, mas de uma contabilidade capaz de negar o próprio significado. A formação de pessoal seguiu a mesma coreografia. Oficiais reformados dirigiam cursos sobre mecânica, química de explosivos ou navegação aérea. Os alunos não usavam uniforme. Eram técnicos, mas o conteúdo incluía balística aplicada, comunicações codificadas, desdobramentos rápidos. A aviação, oficialmente proibida, foi mantida por uma porta lateral. O voo recreativo e os planadores. Treinavam-se o corpo e o instinto sem declarar uma força aérea. Antigos pilotos militares ensinavam manobras com o mesmo cuidado com que um cirurgião usa instrumentos sob uma luz tênue. Tudo precisava parecer outra coisa. A essa clandestinidade somaram-se redes sociais e políticas. Associações patrióticas, sociedades de veteranos e consórcios industriais atuaram como intermediários. Financiavam, movimentavam componentes, recrutavam quadros jovens. Não era exatamente um exército paralelo, mas uma continuação camuflada do anterior. Um sistema de continuidade sem bandeira. E quando o controle externo apertava, a Alemanha respondia com um método ainda mais refinado. Retirar a tecnologia do país. Vínculos com empresas da Suécia, Suíça ou Países Baixos permitiam enviar projetos, patentes e protótipos para fora do alcance das inspeções. Assim, quando chegasse o momento, não seria preciso inventar do zero, a inovação ficaria arquivada, protegida. Nesse cenário surgiu uma segunda via de rearmamento menos industrial e mais diplomática: Gustav Stresemann. Seu método não consistia em arrombar portas, mas em afrouxar dobradiças. Projetou cooperação, aceitou limites em público e, ao mesmo tempo, trabalhou para desativar passo a passo o aparato de vigilância. Locarno, em 1925, foi decisivo. A Alemanha reconhecia as fronteiras ocidentais e, com isso, ganhava fôlego político. Em 1926, a entrada na Sociedade das Nações ofereceu uma plataforma. Por dentro, Berlim podia pressionar por equidade, pedir ajustes, corroer restrições como se fossem cláusulas negociáveis em vez de grades. A Comissão de Controle começou a reduzir sua presença. Os controles não desmoronaram com uma explosão. Desgastaram-se como metal sob fricção. Enquanto a diplomacia abria espaço, o planejamento militar tornava-se mais sofisticado.
Entre 1930 e 1933, o alto comando intensificou seu rearmamento secreto em um contexto de passividade ocidental. A evasão funcionava em dois níveis. De um lado, subterfúgios administrativos para contornar inspeções. De outro, o camuflar social. Clubes esportivos, associações de tiro, ginástica, treinamento físico. Praticava-se combate sob estética civil. A fronteira entre o civil e o militar tornava-se deliberadamente difusa. Esses espaços formavam juventudes, reservas humanas prontas para se integrar quando o Estado exigisse. O dinheiro também aprendeu a se esconder, com tensões permanentes entre necessidades militares e limites fiscais. Surgiram orçamentos paralelos, rubricas disfarçadas sob conceitos civis, mecanismos contábeis opacos. O rearmamento precisava crescer sem provocar reações, e a contabilidade foi parte do armamento. No exterior, Reino Unido e França detectavam sinais, mas reagiam com tibieza, relatórios minimizados, prioridades internas que pesavam mais do que uma ameaça difusa. A incredulidade, o cansaço e o temor de novas tensões deixaram margem. Berlim entendeu isso como um sinal, podia avançar. Em 1933, com Hitler no poder, o sistema de ocultação deixou de ser apenas uma tática e tornou-se doutrina de Estado. A clandestinidade já havia construído a base, infraestrutura, engenheiros, rotas, códigos, pessoal treinado. Agora bastava uma ordem para sair das sombras. O regime manteve o que fora acumulado e o expandiu. Fábricas antes camufladas puderam operar com mais liberdade. Empresas ligadas ao armamento retomaram contratos estatais. Oficiais que haviam vivido no mundo ambíguo da evasão transformaram-se em instrutores do novo exército. Ao mesmo tempo, a propaganda instalou uma narrativa de direito de se defender, e os diplomatas negavam violações com documentos cuidadosamente redigidos. O crescimento do exército deixou de ser dissimulado. As academias foram reabertas, os cursos acelerados e a estrutura administrativa foi centralizada para coordenar treinamento, logística, produção e doutrina em um plano geral. A aviação recebeu prioridade. Modelos apresentados como civis eram redesenhados para uso militar, pistas eram ampliadas, centros de teste com acesso restrito eram criados. A artilharia pesada voltou como um projeto controlado. Projetos recuperados, novos protótipos, prazos reduzidos. Tudo precisava encaixar-se em uma engrenagem maior. Em 1935 veio o passo definitivo: o restabelecimento do serviço militar obrigatório e a proclamação de uma nova força armada, a Wehrmacht. Já não era um ajuste nem uma exceção. Era um fato irreversível, apresentado como símbolo nacional. Pouco depois oficializou-se a Luftwaffe, que durante anos respirara sob cobertura civil. Em paralelo, a Marinha reativou estaleiros e projetou unidades que excediam os limites de tonelagem, testadas em instalações protegidas, incorporando contratorpedeiros e submarinos com maior autonomia. A ruptura com Versalhes, na realidade, não foi um salto, foi uma escada construída ao longo de anos, degrau por degrau, medindo a reação de Londres e Paris. Quando essas reações não passaram de comunicados, Berlim entendeu que o terreno estava livre. Por volta de 1936, a mudança já era irreversível. O que antes fora uma maquinaria latente transformou-se em estrutura oficial em plena capacidade, com orçamentos, uniformes, cerimônias e produção coordenada, marcando o pulso de um país que já não fingia estar desarmado. O plano de 4 anos: transformar a economia em uma arma. Em 1936, o regime deixou de agir como um governo que administrava um país e passou a se comportar como um quartel-general que gerenciava recursos. Não foi uma mudança gradual, foi uma virada de prioridades. O vocabulário econômico começou a girar em torno de uma única ideia: a economia centrada na defesa. E com esse conceito justificou-se que tudo ficasse subordinado à preparação para a guerra. Na superfície, a Alemanha continuava parecendo uma nação em recuperação. Internamente, o Estado começava a operar como um dispositivo de mobilização permanente. A transição teve um rosto: Hermann Göring. Onde Schacht trabalhava com uma lógica tecnocrática e de vitrine, Göring entrou com um objetivo único: preparar o país para o conflito, mesmo que isso implicasse deformar completamente o funcionamento normal da economia.
Sua ferramenta foi o Plano de 4 anos, um roteiro projetado para armar a Alemanha até os dentes, reorganizando a produção e alocando recursos como se o país já estivesse em guerra antes mesmo de disparar um único tiro. Esse plano partia de uma escolha explícita. Se o regime tivesse que decidir entre bem-estar e capacidade militar, a resposta já estava tomada. Armas, armas e mais armas. A defesa se tornou a prioridade número 1. E essa prioridade não se expressou apenas em discursos, mas em decisões tangíveis que afetaram a vida cotidiana. Uma das medidas mais reveladoras foi a queda deliberada na fabricação de automóveis. Ela foi reduzida em mais de 85% em apenas 3 anos. Não foi um acidente industrial, foi um corte planejado para liberar materiais, linhas de montagem e mão de obra que poderiam ser direcionados para armamentos. Mas a virada não poderia se sustentar apenas com cortes. Para produzir mais armas, o Estado precisava capturar recursos internos sem que a população pudesse resistir. E aí surgiu um mecanismo-chave: limitar o consumo para que o dinheiro ficasse imobilizado. O regime chegou a criar um esquema de cartões de racionamento, não apenas para administrar alimentos ou bens básicos, mas para impedir que os cidadãos gastassem. A ideia era brutalmente simples. Se o povo não podia comprar, suas economias se acumulavam. Se suas economias se acumulavam, o sistema bancário ficava cheio de liquidez. E se os bancos ficavam cheios de liquidez, o Estado podia obrigá-los a financiar o rearmamento. Os números mostraram esse efeito com crueza. Os depósitos bancários cresceram de forma descomunal. Passaram de 2.000 milhões de marcos em 1938 para 12.400 milhões em apenas 3 anos. Em outras palavras, as contas alemãs transbordavam, não porque as pessoas viviam melhor, mas porque o governo limitava os gastos. Esse dinheiro parado se transformou em combustível fiscal e financeiro. O regime pressionou para que os bancos emprestassem ao Estado, e o Estado usou esse crédito para continuar ampliando fábricas militares, contratos e entregas, em um ciclo em que a poupança privada terminava convertida em canhões, munição e blindagem. Paralelamente, a pressão fiscal aumentou como uma segunda pinça. Não bastava imobilizar o consumo, era preciso extrair renda de forma direta. Houve aumentos de impostos e um peso crescente do Estado sobre a renda pessoal. Mesmo corrigindo pela inflação, em 1943 os alemães entregavam 75% a mais de sua renda ao Estado do que em 1938. E embora esse número pertença ao período posterior, o importante é a tendência. Desde a virada de 1936, o Estado avançava para um modelo em que o cidadão deixava de ser consumidor e passava a ser um recurso financeiro. O rearmamento, além disso, escalou a níveis que reconfiguraram todo o orçamento nacional. A despesa militar deixou de ser uma fração relativamente pequena e passou a ocupar o centro do sistema. Os registros da época mostram um salto de 3% do PIB destinado ao setor militar para cifras superiores a 50% e ainda mais se considerados os rendimentos indiretos. Não era um programa de defesa dentro de uma economia. Era uma economia completa voltada para a guerra, onde a normalidade civil se reduzia ao estritamente necessário para sustentar a produção e o controle social. No entanto, à medida que o dinheiro fluía, o regime esbarrava em um limite mais duro do que qualquer orçamento: a natureza. Por mais impostos, empréstimos forçados ou depósitos bancários, havia recursos que não podiam ser fabricados por decreto. Ferro e carvão eram o gargalo. Sem carvão, os fornos não podiam permanecer acesos. Sem ferro, não havia aço. Sem aço, não havia artilharia, blindagem, navios ou máquinas pesadas. E o problema era duplo. A Alemanha não apenas tinha dificuldades em qualidade e disponibilidade de ferro, mas também o regime desconfiava da obediência dos grandes magnatas industriais. Em uma economia de mercado, um empresário decide de acordo com a rentabilidade. Em uma economia de guerra, o regime exigia obediência, mesmo que o projeto fosse insustentável. A resposta de Göring foi criar uma estrutura capaz de absorver essa resistência privada e, ao mesmo tempo, concentrar o coração material do rearmamento, o Reichswerk. Não foi um simples consórcio, foi um mega conglomerado de ferro, aço e carvão,
formado por empresas públicas e privadas, projetado para ampliar a produção, impor investimentos e controlar o fluxo de matérias-primas estratégicas. Para alguns empresários, era uma promessa de negócios garantidos. O Estado investiria, compraria, sustentaria. Para outros era uma ameaça. Significava concorrência desleal, perda de controle e obrigação de investir em projetos que poderiam fracassar, mas que o regime impunha de qualquer forma. O essencial é que o Reichswerk representou uma nova maneira de governar a economia. Se o setor privado não se alinhava, o Estado se tornava empresário. Se a indústria não produzia o que o plano exigia, o plano se impunha sobre a indústria. Assim, o regime não apenas planejava, mas também possuía, administrava e dirigia. A fronteira entre Estado e indústria se difuminou ainda mais. Contratos, entregas e objetivos começaram a aparecer ordens de campanha. E cada tonelada de aço era contabilizada como se fosse munição antes de um assalto. Esse modelo tinha uma vantagem imediata. Acelerava a concentração e permitia redirecionar recursos rapidamente. Mas também consolidava uma lógica perigosa. A economia deixava de responder a sinais de mercado e começava a responder a metas políticas. Quando isso acontece, os incentivos mudam. A eficácia importa menos que a obediência. O resultado importa menos que o relatório. O número escrito pesa mais que a realidade. Nessa cultura, abria-se terreno fértil para o auto-engano e para a produção de números que agradassem a liderança. Ainda assim, no curto prazo, o regime conseguiu impor um choque de prioridade militar. O plano de 4 anos não foi apenas um programa de rearmamento. Foi a institucionalização de uma ideia, a economia como extensão da guerra. E nesse esquema, a autarquia não era um ideal econômico, era uma necessidade estratégica. Reduzir exportações, concentrar insumos, subsidiar setores-chave, alocar aço, carvão e trabalho, como se já estivesse em combate. Por isso, o Reichswerk não foi apresentado como mais uma empresa, mas como um símbolo. A vontade do regime de controlar o subsolo, o ferro, o aço, a energia e transformá-los em uma só coisa, um braço industrial do Estado. Göring deu o passo final com um gesto que resumia toda a filosofia daqueles anos. Nacionalizou o solo da Alemanha e transformou o país em uma gigantesca mina de ferro. O fracasso do Plano Perfeito. O plano de 4 anos era vendido como uma receita direta. Em um curto prazo, a Alemanha deveria estar pronta para sustentar uma guerra moderna sem depender de ninguém. Essa era a promessa. Armamento, combustível, aço, aviões, fortificações, tudo em andamento como se o país pudesse fabricar para si mesmo uma superioridade inevitável. Mas quando se olhava por baixo da propaganda, surgia o problema central. Uma economia pode ser forçada, mas não pode reinventar do nada as matérias-primas que não possui, nem multiplicar magicamente a coordenação industrial quando o Estado a substitui por ordens, medo e números maquiados. A preparação começou a mostrar uma contradição crônica. O regime queria fazer tudo ao mesmo tempo. Queria tanques e, ao mesmo tempo, queria veículos para o povo. Queria obras, fortificações, expansão da Luftwaffe, reorganização do exército e ainda queria que a população não sentisse o impacto com muita dor. Em um país com recursos limitados, isso significava competir pelos mesmos insumos: aço, carvão, borracha, combustível, mão de obra qualificada. O que era destinado a um setor faltava em outro, e essa disputa não se resolvia com eficiência econômica, mas com a vontade do líder. Aí apareceu uma característica típica das ditaduras. A cadeia de decisão se tornava tão vertical que qualquer ajuste real acabava bloqueado. Desde 1936, a alocação do material mais importante, o aço, ficou sujeita a um controle cada vez mais personalista. Não era um comitê técnico equilibrando prioridades, era um sistema em que o sim definitivo dependia da aprovação explícita de Hitler. Isso gerava um efeito imediato. Ninguém queria contrariá-lo, ninguém queria apresentar más notícias, ninguém queria assinar cortes que pudessem ser interpretados como fraqueza. O resultado não era um planejamento rígido, mas um planejamento paralisado, sustentado por relatórios otimistas. A produção, então, começou a estagnar no lugar menos visível, mas mais decisivo. Os gargalos. A Alemanha podia extrair ferro, acumulá-lo, transportá-lo. Mas transformar esse ferro em aço exigia carvão, e o carvão era um gargalo fechado.
O Estado controlava os insumos, bloqueava compras livres e definia prioridades, mas ao fazer isso destruía o mecanismo de coordenação que o mercado sabia executar. Quando comprar, para quem vender, quanto produzir, como distribuir rapidamente quando uma indústria parava. Com o desaparecimento do mercado, as fábricas perderam uma linguagem comum. Assim surgiram cenas que, em um regime que se dizia eficiente, beiravam o absurdo. Empresas com montanhas de ferro sem capacidade de transformá-lo em aço por falta de carvão e sem possibilidade de obtê-lo por conta própria, porque o carvão estava nas mãos do Estado. Esse tipo de colapso administrativo tinha uma característica constante. Não se via nos discursos. Via-se nas oficinas, nas linhas de produção paradas, no desperdício de horas e equipamentos. Uma economia militarizada não se quebra apenas por falta de dinheiro. Se quebra quando os materiais estão no país, mas não no lugar certo, no momento certo, com a energia certa. E o que o plano impunha era uma rigidez que multiplicava esses erros. Ao mesmo tempo, o regime acumulou outro tipo de pressão: a promessa de quantidades impossíveis. O plano de 4 anos fixou metas concretas de aço destinado ao exército, mas na prática, o volume que chegava estava abaixo do planejado. A diferença entre o previsto e o real não era um pequeno desvio estatístico, era uma lacuna sistemática, repetida, que revelava que o plano não dominava a economia como afirmava dominar. Era, na verdade, o contrário. A economia real resistia e o plano respondia com maquiagem. Essa distância entre objetivo e realidade ficou mais evidente quando se observavam os prazos. A produção de armamento programada para 1939 não foi alcançada até 1942, e as fortificações, que deveriam estar prontas como parte da arquitetura defensiva do Reich, ficaram tão atrasadas que sua conclusão era projetada para depois do fim da guerra. Em outras palavras, quando o regime entrou em conflito, fez isso com uma preparação incompleta, apoiando-se mais na velocidade operacional e no choque estratégico do que em uma superioridade produtiva sustentada. Esse ponto é chave para entender o mito posterior. A Alemanha não dominou a Europa em seus primeiros movimentos porque tivesse construído uma economia de guerra perfeita, mas porque combinou rearmamento acelerado com surpresa, agressividade e decisões militares que exploravam as fraquezas políticas dos vizinhos. O problema é que essa lógica de vitórias rápidas se tornou um narcótico. Reforçou a ideia de que o sistema funcionava, e essa ilusão permitiu que o regime continuasse exigindo mais sem corrigir as falhas estruturais. Nessa tensão, o choque interno tornou-se inevitável, e Hjalmar Schacht, o tecnocrata que havia sustentado o arranque econômico do regime, opôs-se quando o projeto tomou a forma de uma economia de guerra sem freios. Considerava que a direção era incompetente, e o conflito político terminou da maneira habitual em uma ditadura. Quem objetava, caía. Schacht foi destituído, perdeu seu posto no Reichsbank e, anos depois, acabou até preso em Dachau. Esse percurso mostrava uma verdade desconfortável. O sistema não tolerava que alguém dissesse "isto não fecha". E quanto mais a guerra total se aproximava, mais se tentava compensar as falhas com força bruta. Se faltava mão de obra, ela era tomada. Se faltavam braços, eram importados à força. Se a população devia sustentar o esforço sem protestar, apertava-se o controle e empurrava-se a carga para quem não podia resistir. A exploração do trabalho tornou-se um mecanismo de Estado, e não apenas sob controle público. Empresas privadas participaram e se beneficiaram. Prisioneiros e deportados foram enviados a fábricas, minas, construções. O governo alugava seres humanos como se fossem máquinas, e as companhias pagavam por esse uso. No ponto mais alto da guerra, o número de pessoas submetidas a trabalhos forçados chegou a milhões, representando uma enorme parcela da força de trabalho alemã. A economia de guerra, portanto, sustentava-se não apenas com aço e carvão, mas com escravidão organizada. Mesmo assim, nem esse crime industrial resolveu o problema de fundo. O plano continuava sem cumprir suas metas essenciais. O plano de 4 anos falhou em seus próprios termos, não alcançou os objetivos de produção prometidos e o estancamento tornou-se visível desde a segunda metade dos anos 30. Apesar do aumento de gastos, a produção militar não crescia como o regime proclamava.
A máquina estava sobrecarregada, a coordenação era desajeitada, os insumos eram escassos e a mentira tornou-se o lubrificante da cadeia de comando. E quando o sistema se acostuma a mentir para cima, a realidade acaba batendo por baixo. Os números podiam ser adornados, os relatórios podiam soar grandiosos, mas os fatos ficavam expostos em detalhes concretos. Ao iniciar a invasão da Polônia em 1939, o número de tanques modernos era surpreendentemente baixo. A produção de aviões de combate estava longe do prometido, e o calendário que o regime havia escrito para sua superpotência se deslocava para frente como uma dívida que ninguém queria reconhecer. A economia do Reich, nesse ponto, já era uma máquina tensionada ao limite, disciplinada na aparência, mas desajeitada por dentro, poderosa na propaganda, mas vulnerável nos recursos, capaz de impor sofrimento em massa, mas incapaz de cumprir seus próprios planos sem atrasos gigantescos. Nesse cenário, o regime buscou uma saída típica, não corrigir o sistema, mas encontrar alguém que pudesse fazê-lo funcionar melhor sem questionar sua lógica. E foi aí, com a guerra já iniciada e o caos produtivo acumulado, que começou a ganhar protagonismo o homem que mais tarde seria vendido como o pai do milagre armamentista, Albert Speer. O milagre de Speer e a economia que já não bastava. Quando a guerra se prolongou, aquilo que começou como um projeto de mobilização planejada transformou-se numa corrida desesperada para sustentar a frente. A imagem que o regime havia vendido durante anos chocou-se com a realidade física. Faltavam materiais, faltava combustível, faltava coordenação e, sobretudo, faltava tempo. E, no entanto, o Estado nazista insistia no mesmo lema: mais armas, mais aviões, mais blindados, a qualquer custo. Esse custo já não era uma metáfora. Para sustentar a máquina, o regime foi fechando válvulas de consumo interno, impondo limites e projetando um país onde o cidadão comum não gastava, porque na prática não lhe era permitido. As contas bancárias cresciam não por prosperidade, mas por racionamento. E o Estado encontrava aí uma alavanca financeira útil para continuar impulsionando a produção militar. Ao mesmo tempo, a pressão fiscal se endurecia e toda a economia era reorganizada como se existisse um único cliente: a guerra. O que não era necessário era sacrificado sem remorso. Reduziam-se linhas civis, cancelavam-se projetos incompatíveis, desviavam-se cotas de aço de um setor para outro e o aparelho de planejamento tornava-se mais rígido e mais dependente de decisões pessoais. Nessa rigidez escondia-se uma contradição. O regime pedia resultados impossíveis e punia as más notícias. Em uma ditadura assim, os números têm de fechar. Ninguém queria ser o funcionário que explicasse ao líder que seu objetivo era inviável. E quando a realidade resistia, o plano não era corrigido. O relatório era maquiado, prometia-se o que não se podia entregar e o problema era empurrado para frente. No papel, tudo parecia avançar. Na logística, acumulavam-se gargalos. O ferro podia existir, mas faltava carvão para transformá-lo. A fábrica podia ter pedidos, mas não insumos. A oficina podia ter mão de obra, mas não peças padrão. O mercado havia sido sufocado, e o que restava era um labirinto administrativo onde cada escritório defendia sua cota e sua sobrevivência. Esse contexto explica por que, quando o regime precisou de um rosto para a eficiência, encontrou Albert Speer. A história popular o apresenta como o grande organizador, o tecnocrata que salvou a produção alemã com racionalidade, disciplina e método. A propaganda o moldou como o homem que faria mais com menos, justamente quando o país começava a notar que a guerra já não era uma sucessão de vitórias rápidas, mas uma erosão constante. Speer entrou com uma receita clara: concentrar decisões, reduzir dispersão, impor comando único onde antes havia burocracias e rivalidades. Em vez de permitir centenas de fábricas produzindo o mesmo com padrões diferentes, apostou em fechar o pouco produtivo, concentrar o eficiente e simplificar modelos. Não era uma ideia romântica nem genial. Era o tipo de racionalização que surge quando o sistema não consegue sustentar sua própria complexidade. Menos variantes, menos tipos, menos peças diferentes, mais repetição, mais linha, mais produção em série. E nessa simplificação, o regime começou a exibir números que, ao menos na aparência, aumentavam fortemente.
Mais aviões por mês, menos horas por unidade, maior saída de material militar. Mas o problema não era apenas quanto saía da fábrica, mas como se conseguia que saísse. A produção cresceu, sim, mas não por um milagre que tivesse derrotado as limitações materiais. Cresceu porque o regime continuou desviando recursos de outras áreas que não apareciam nos relatórios triunfais, porque o saque de territórios ocupados fornecia carvão, aço e capacidade industrial, porque as cotas eram reorganizadas de cima e porque o custo humano se multiplicava. Não se tratava de pura eficiência, era prioridade absoluta, aplicada com brutalidade. A mão de obra é o exemplo mais claro. O Estado não só reorganizava trabalhadores alemães para setores militares, também explorava o componente mais sombrio do sistema, a escravidão industrial. Judeus, prisioneiros de guerra e deportados eram integrados como força de trabalho sem direitos, sem salário real, sem saída. E não apenas em instalações estatais. Empresas privadas participavam do mecanismo, recebendo prisioneiros alugados pelo governo como se fossem insumos de produção. No auge de 1944, o número de trabalhadores forçados superava vários milhões e representava uma enorme fração da força de trabalho dentro da Alemanha. Essa realidade não era um excesso marginal. Fazia parte da arquitetura do esforço de guerra. A propaganda, no entanto, preferia outro relato. Speer servia para contar uma história reconfortante. Se nos esforçarmos um pouco mais, se nos organizarmos melhor, se trabalharmos com disciplina, venceremos. Essa narrativa encaixava-se no momento psicológico do regime. Precisavam convencer a população de que o sacrifício ainda tinha sentido. E também precisavam explicar por que, apesar da suposta grandeza industrial alemã, cada vez era mais difícil sustentar a guerra. Por isso, o chamado milagre armamentista tinha armadilhas. Os dados existiam, mas estavam construídos sobre comparações convenientes e sobre um recorte seletivo do que se contabilizava. Crescia a produção de munição ou de certos modelos, mas à custa de afundar outros setores. Aumentava o volume, mas não necessariamente a produtividade real do conjunto. Aceleravam-se as linhas, mas perdia-se qualidade. A pressão para produzir mais unidades levava a simplificar designs, a padronizar por necessidade e a postergar a inovação, porque inovar exige tempo, testes, mudanças de linha e investimento de risco. O regime preferia repetir e pressionar, mesmo que isso degradasse o resultado final. A degradação era visível no material que saía para combater. O que fora de ponta em determinado momento podia se tornar, sob produção apressada e sem margem de melhoria, equipamento frágil, perigoso para sua própria tripulação ou incapaz de sustentar o ritmo da guerra moderna. A isso somava-se outro golpe que nenhuma reorganização podia administrar de uma mesa: os bombardeios aliados. No momento em que o aparato alemão parecia encontrar uma forma de se concentrar e produzir em série, o céu o obrigava a dispersar-se novamente. A indústria fragmentava-se para sobreviver. Plantas eram transferidas, oficinas improvisadas multiplicavam-se, perdia-se eficiência logística e surgiam novas fricções. O sistema tentava tornar-se mais moderno, mas a guerra o empurrava a uma produção cada vez mais defensiva, mais dispersa e mais precária. E assim, a imagem da Alemanha como superpotência industrial era sustentada por uma mistura de mito, saque, contabilidade conveniente e violência em massa. A máquina produzia, mas não porque tivesse encontrado a fórmula perfeita. Produzia porque o regime espremia recursos internos, roubava externos, forçava trabalho escravo e cortava qualidade, enquanto os bombardeios obrigavam a dissolver a mesma concentração industrial que Speer tentara impor. Autarquia com truque. Quando a superpotência precisou conquistar para produzir no papel, o plano de 4 anos prometia uma Alemanha autossuficiente, blindada contra bloqueios e capaz de sustentar uma guerra longa sem se ajoelhar por falta de materiais. Na prática, essa promessa se chocava com um limite que nem a propaganda nem o medo podiam dissolver: a geologia. O regime podia pressionar a população, forçar os bancos, aumentar impostos, ordenar as indústrias, mas não podia extrair do subsolo o que não existia em quantidade suficiente, nem mudar a qualidade dos recursos com um discurso. O problema era concreto e tinha nome: ferro e carvão. Sem aço não havia guerra moderna, e sem carvão não havia aço.
Por isso, a virada econômica de 1936 não foi apenas uma reorganização de fábricas, mas uma corrida para dominar o coração material do poder. E quando esse coração não respondia como Göring prometia, o regime inventou uma solução que parecia industrial, mas que na verdade era política: o Reichswerke. O Reichswerke se apresentou como uma resposta técnica, um mega conglomerado de ferro, aço e carvão formado por empresas públicas e privadas, com o Estado envolvido até os cotovelos para garantir investimento, produção e obediência. Era uma maneira de dizer: se o setor privado não quer ou não pode, o Estado assumirá o comando. Alguns magnatas ficaram encantados. Significava dinheiro seguro, contratos garantidos, investimento público em larga escala. Outros viam como uma ameaça direta, porque o modelo implicava concorrência desleal, perda de controle e, sobretudo, a obrigação de investir em projetos que poderiam ser insustentáveis, mas que o regime impunha mesmo assim. Nesse mecanismo havia uma ideia-chave. A economia nazista queria funcionar como uma máquina de guerra, mas os empresários continuavam sendo empresários. O Estado precisava domesticar essa lógica, e o Reichswerke funcionava como um chicote e uma cenoura ao mesmo tempo. Com ele, Göring não apenas reorganizava a indústria, reorganizava o poder. Um consórcio desse tamanho era um instrumento político. Quem entrava ficava sob controle. Quem resistia era empurrado, comprado, absorvido ou marginalizado. O regime levou isso ao extremo com um gesto simbólico e brutal. Göring nacionalizou o solo e transformou o país em uma gigantesca mina de ferro. A frase não era apenas retórica. Descrevia o sentido do projeto. A autarquia precisava transformar cada palmo da Alemanha em material bélico, como se todo o território existisse para alimentar os fornos. O problema era que, mesmo explorando o ferro doméstico ao máximo, não bastava. A matéria-prima continuava sendo insuficiente para as metas delirantes do plano. E aí surge o segundo pilar do modelo, a autarquia, mas com truque. A ideia oficial era clara: não depender de importações, não estar preso a mercados estrangeiros, não ficar vulnerável a um bloqueio naval como o que sufocou a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Göring não queria ouvir falar em trazer metal de fora, mas o regime descobriu rapidamente a contradição. Se a Alemanha não tinha o que precisava, a autossuficiência era uma fábula. Então o plano mudou sem admitir. Se os recursos não iam para a Alemanha iria buscar os recursos. Esse truque foi a ponte entre economia e conquista. A expansão territorial deixou de ser apenas uma obsessão ideológica e tornou-se, além disso, uma operação de abastecimento. Em 1938, o Terceiro Reich realizou o Anschluss, a anexação da Áustria. No discurso era reunificação nacional. Na contabilidade de guerra, era somar recursos, indústria, reservas e um corredor estratégico. Pouco depois veio a Tchecoslováquia e depois a Polônia. E embora o regime falasse de história, destino e grandeza, a máquina econômica entendia outra coisa: carvão, aço, fábricas, infraestrutura. A partir de 1938, todo o aço extra produzido pela Alemanha vinha justamente dos países ocupados. Não era um detalhe marginal, era o motor do aumento. A suposta independência sustentava-se na dependência conquistada. E o golpe mais duro estava no carvão. Os territórios ocupados forneciam 80% do carvão necessário para a indústria alemã. Esse dado explica por que a economia nazista, mesmo quando parecia uma superpotência, vivia à beira de sua própria fragilidade. Não era uma fortaleza autossuficiente. Era um sistema que precisava se expandir para não ficar sem combustível. Nesse ponto, o conceito de superpotência torna-se enganoso. A Alemanha podia produzir mais armamento, sim, mas esse mais estava preso a uma condição: manter a expansão e o saque. A economia tornava-se viciada na conquista. Cada novo território não era apenas propaganda. Era uma injeção de energia, aço e capacidade industrial. Por isso, uma derrota estratégica não seria apenas uma derrota militar. Seria um colapso logístico. Se a expansão fosse interrompida ou o fluxo de recursos cortado, o coração industrial ficava sem oxigênio. E não era apenas aço e carvão. A expansão incorporava marcas, fábricas, tecnologia e mão de obra de países submetidos. Um exemplo claro foi a Škoda. Essa indústria tcheca, com experiência e capacidade, foi incorporada ao mecanismo do Reich. Não era um troféu, era uma fábrica.
uma linha de produção pronta para alimentar o esforço de guerra. Assim funcionava o truque. A autarquia já não consistia em produzir tudo em casa, mas em transformar a casa em um território cada vez maior, onde as fábricas conquistadas passavam a ser alemãs por decreto. Isso reconfigura a leitura dos anos anteriores à guerra. O rearmamento não foi apenas um ato interno, mas um projeto que precisava de espaço externo para se sustentar. A Alemanha se preparava para uma guerra total, mas sua economia não estava projetada para resistir a um mundo fechado. Estava projetada para abrir o mundo pela força. Cada anexação resolvia um problema imediato e, ao mesmo tempo, criava um problema maior: a necessidade de continuar anexando porque o sistema já havia apostado tudo nessa fonte de recursos. E assim, sem precisar de anúncio, a economia nazista deixou de ser uma economia de defesa e tornou-se uma economia de expansão. A guerra não era um acidente que poderia ocorrer. Era o mecanismo que completava o plano. Por isso, a passagem de 1938 para 1939 não foi um salto inesperado, mas a consequência lógica de uma autarquia que dependia da ocupação de territórios para acender seus fornos, sustentar o aço, manter o carvão e absorver indústrias como a Škoda dentro do mecanismo do Reich. A superpotência aparente: produzir, saquear e depender do que se conquista. De fora, o Terceiro Reich começou a ser visto como uma superpotência porque parecia cumprir uma fórmula irresistível: ordem interna, disciplina industrial e uma capacidade militar que crescia a uma velocidade assustadora. Mas essa imagem estava construída sobre uma ilusão cuidadosamente mantida. Por mais que o regime tivesse conseguido subjugar os bancos, aumentar impostos, racionar o consumo e direcionar fábricas inteiras para armamentos, ainda carregava o mesmo limite que nenhum decreto podia abolir. Os recursos naturais não se votam, não se imprimem e não se inventam. Essa é a razão pela qual a virada econômica não se entende apenas olhando para as fábricas dentro da Alemanha, mas olhando para o mapa. A suposta autossuficiência foi, na realidade, um truque com duas faces. A primeira era interna: restringir o consumo para liberar materiais, congelar gastos privados e converter a poupança forçada em crédito para o Estado. O cidadão via cadernetas e proibições. O regime via depósitos bancários crescendo como uma represa pronta para se abrir para a indústria militar. Em apenas 3 anos, esses depósitos passaram de 2.000 milhões de marcos para 12.400 milhões. E essa massa de dinheiro imobilizado tornou-se uma fonte que o Estado obrigava os bancos a emprestar para continuar produzindo armas. A abundância não era prosperidade, era aprisionamento econômico. A segunda face era externa. Se a Alemanha não podia obter os recursos pelo comércio e não queria depender de importações, a alternativa era apropriá-los. Por isso, a expansão territorial funcionou como uma alavanca industrial. A anexação da Áustria, o desmembramento da Tchecoslováquia, a invasão da Polônia. Tudo isso tinha um discurso ideológico, mas também tinha uma tradução imediata em carvão, ferro, fábricas, infraestrutura e capacidade de produção incorporada à força. O modelo era brutal e eficiente em sua lógica. O que faltava no Reich buscava-se fora do Reich, e ao capturá-lo transformava-se em propriedade do esforço de guerra. É aí que o mito da autarquia desmorona. A partir de 1938, o aço extra que a Alemanha nazista conseguiu produzir vinha precisamente dos países ocupados. E ainda mais revelador, os territórios conquistados forneciam 80% do carvão necessário para a indústria alemã. Essa dependência muda tudo, porque transforma a superpotência em um sistema viciado em sua própria expansão. No momento em que o Reich deixasse de avançar, ou quando o fluxo de carvão fosse interrompido, a máquina industrial ficaria sem energia real, sem o combustível que permite que o ferro se transforme em aço e que o aço se transforme em guerra. Essa lógica explica por que tantas conquistas iniciais tiveram um valor que ia além da frente. Eram injeções industriais. Não se tratava apenas de território, mas de marcas, oficinas, linhas de montagem, técnicos, fornecedores. Empresas e plantas de países submetidos foram absorvidas para produzir dentro de uma economia militarizada que já não podia se dar ao luxo de respeitar fronteiras econômicas. A conquista tornou-se, ao mesmo tempo, estratégia e abastecimento.
O Reich começava a parecer uma superpotência porque sua capacidade nacional não era estritamente nacional. Era o resultado de somar à força as economias vencidas. Mas esse vício tinha um custo oculto. Em vez de construir uma base estável, o sistema sustentava-se com recursos extraordinários, saque, controle extremo da vida civil e uma expansão que precisava continuar se alimentando. E como a guerra moderna não se sustenta apenas com aço e carvão, mas com trabalho, o regime adicionou a outra peça de sua engenharia: a exploração humana como política industrial. Quando a demanda de produção cresceu e a guerra deixou de ser uma sequência de golpes rápidos, Hitler não hesitou em transformar pessoas em insumos. Em 1944, o número de prisioneiros submetidos a trabalhos forçados ultrapassou 7,5 milhões, chegando a cerca de um quinto de toda a força de trabalho dentro da Alemanha. Não eram operários, eram escravos. A alocação era quase contábil: franceses à agricultura, soviéticos à indústria, judeus a um sistema concentracionário onde o trabalho se misturava com o extermínio. E o mecanismo não foi apenas estatal. Empresas privadas recebiam prisioneiros enviados de campos como Auschwitz e os utilizavam em fábricas, construção ou minas. O governo alugava essa mão de obra e as companhias pagavam por ela, enquanto o prisioneiro não recebia nada. A superpotência aparente não se apoiava apenas no metal, apoiava-se numa administração do horror. Mesmo com esse nível de extração, a economia nazista continuou mostrando uma fissura central. O plano de 4 anos falhou em seus próprios termos. As metas de produção não foram cumpridas e o crescimento geral da produção militar desde 1936 permaneceu estagnado apesar do aumento dos gastos. A diferença entre o planejado e o real era constante. Das 270 mil toneladas de aço que o plano destinava ao exército por mês, recebiam-se apenas 195 mil. O calendário escorregava como um chão em movimento. O que estava programado para 1939 só foi cumprido em 1942, e a conclusão das fortificações foi projetada para 1948, ou seja, 3 anos após o fim da guerra. A Alemanha, que parecia pronta na realidade, entrou no conflito com uma preparação desordenada e atrasada. Essa fragilidade não se explicava apenas pela falta de recursos, explicava-se pela anatomia da ditadura. Ninguém queria contrariar o líder, e nesse clima a economia era governada como se fosse uma questão de vontade. A partir de 1936, nenhuma mudança relevante nas cotas de aço era aprovada sem o consentimento explícito de Hitler. Se o plano era surrealista, o plano não era corrigido. Desviava-se a atenção, mentia-se para cima, maquiavam-se os números, prometia-se o impossível e punia-se quem objetasse. A economia tornou-se um teatro em que os relatórios precisavam soar bem, mesmo que os fornos não tivessem carvão ou que as linhas de produção ficassem sem peças. Essa mesma cultura alimentou o mito posterior de Albert Speer. Ele foi apresentado como o pai do milagre armamentista, o homem que supostamente trouxe uma racionalização moderna, centralizar decisões, fechar fábricas menos produtivas, concentrar em grandes empresas, homogeneizar a maquinaria, reduzir a quantidade de modelos e apostar na economia de escala. A narrativa era atraente porque oferecia esperança, fazer mais com menos, justamente quando a população começava a perceber que a guerra estava se tornando interminável. Speer, segundo essa versão, transformava a indústria alemã numa máquina de produção em série ao estilo de Henry Ford. Mas a realidade era menos limpa. A produção cresceu, sim, mas esse crescimento era sustentado por estatísticas maquiadas e por sacrifícios ocultos que não apareciam nos relatórios. Se a munição aumentava, não era porque as fábricas de repente tivessem descoberto algum segredo produtivo, mas porque recebiam mais aço às custas de outros setores, e em grande parte graças ao roubo sistemático de recursos nos territórios ocupados. O menos nunca chegou de fato. Em alguns processos reduzia-se desperdício, mas aumentava-se em 60% o número de trabalhadores dedicados a produzir tanques. Ou seja, avançava-se com mais gente, mais insumos e mais extração, não com uma eficiência milagrosa que surgisse do nada. À medida que a guerra se prolongava, o retrato da Alemanha como superpotência começava a apresentar fissuras que já não podiam ser cobertas apenas com desfiles.
Durante os primeiros anos, o regime havia conseguido construir uma sensação de transformação acelerada, fábricas em funcionamento, soldados marchando, caças sobrevoando, uma nação recuperada. Essa encenação era real em sua forma, mas incompleta em seu conteúdo. O problema era que o país não havia se transformado em uma máquina perfeita. Havia se tornado uma máquina tensa, alimentada por medidas extremas, por recursos conquistados e por um método econômico que funcionava enquanto houvesse algo a extrair. O núcleo desse método era brutalmente simples. Se fosse preciso escolher entre bem-estar e guerra, a escolha já estava feita. O plano de 4 anos funcionava como uma ordem de prioridades escrita em aço. Para liberar materiais e capacidade industrial, o regime reduziu drasticamente a produção civil. Um exemplo que mostra isso sem necessidade de grandes teorias foi a indústria automobilística. A fabricação de automóveis caiu mais de 85% em apenas 3 anos. Não era uma reforma industrial moderna, era a renúncia deliberada a uma economia de consumo para converter linhas, mão de obra e matérias-primas em armamento. O passo seguinte foi disciplinar o cidadão como se fosse um recurso econômico do Estado. A ferramenta foi o racionamento. As cadernetas não apenas distribuíam bens, congelavam o consumo. As pessoas podiam ter dinheiro, mas não podiam gastá-lo. Essa proibição gerou um efeito contábil útil para o regime. Os depósitos bancários inflaram-se de forma massiva, passando de 2.000 milhões de marcos em 1938 para 12.400 milhões em apenas 3 anos. O milagre era um confinamento. Contas abarrotadas porque os gastos estavam bloqueados. O terceiro componente foi o imposto. Em uma economia normal, aumentar impostos muito rapidamente pode afundar consumo, investimento e atividade. Em uma economia de guerra, isso deixa de importar porque o consumo já está restrito e o investimento já está direcionado. Por isso, nesse coquetel bélico, o regime adicionou aumentos fiscais sustentados. Corrigidos pela inflação, em 1943, os alemães entregavam 75% a mais de sua renda ao Estado do que em 1938. A guerra não se financiava por um único caminho, mas com uma pinça. Racionamento para imobilizar gastos e poupanças, impostos para extrair diretamente e bancos obrigados a transformar depósitos privados em músculo estatal. Mas mesmo com esse controle financeiro, o problema real continuava o mesmo. A guerra industrial se sustenta com recursos, não com dinheiro. O aço era o sangue do sistema, e o carvão era o oxigênio do aço. Sem carvão, o ferro se acumulava inutilmente. E aí surgia uma contradição interna. O Estado havia reduzido o mercado ao mínimo e, sem mercado, as fábricas perderam um modo eficiente de se coordenar. O resultado, na prática, foi uma economia chamada planejada, mas que travava sozinha. Plantas com enormes quantidades de ferro que não podiam converter em aço por falta de carvão e que também não podiam comprar carvão porque o governo o controlava. O planejamento, que deveria assegurar fluidez, acabava gerando paralisia em pontos críticos. A resposta do regime a essa fragilidade foi ampliar o controle industrial. O Reichswerk foi o símbolo desse salto. Um mega conglomerado de ferro, aço e carvão que misturava empresas públicas e privadas, projetado para impor investimentos, dirigir a produção e subordinar o setor privado à lógica militar. Göring levou essa lógica ao extremo com um gesto de poder. Nacionalizou o solo da Alemanha e transformou o país em uma gigantesca mina de ferro. Não era uma figura poética, era a imagem de um Estado que queria extrair do território tudo o que pudesse para manter os fornos acesos e os contratos militares ativos. No entanto, a paradoxa não desaparecia. O regime podia apertar internamente, mas externamente continuava precisando de recursos. E essa necessidade tornou a economia nazista dependente da expansão. A autarquia não era autossuficiência real, era dependência do conquistado. Mesmo sob esse esforço extremo, o plano de 4 anos não cumpriu seus objetivos de produção. Das 270.000 toneladas de aço que o plano destinava ao exército a cada mês, recebiam-se apenas 195.000. O programado para 1939 só foi cumprido em 1942 e a finalização das fortificações ficou projetada para 1948. A propaganda dizia prontos, mas a contabilidade real dizia tarde.
Essa diferença entre metas e realidade não era um acidente técnico, era uma consequência do sistema político. Em uma ditadura, a informação se deforma porque ninguém quer contrariar o líder. Nesse caso, a partir de 1936, nenhuma mudança relevante nas cotas de aço era aprovada sem o consentimento explícito de Hitler. Se as metas eram absurdas, poucos se atreviam a questioná-las. Quando alguém o fez, o sistema o expulsava. Schacht, o tecnocrata que havia dirigido o início econômico do regime, se opôs firmemente à virada para uma economia de guerra dirigida por Göring. Foi destituído, perdeu seu posto no Reichsbank e em 1944 foi enviado a Dachau. A mensagem era inequívoca: a economia não era um debate técnico, era obediência. E quando a obediência não era suficiente para produzir recursos, o regime recorria ao último insumo que sempre podia usar: seres humanos. No pico da guerra, em 1944, o número de prisioneiros em trabalhos forçados superava 7,5 milhões, cerca de 1/5 de toda a força de trabalho na Alemanha. A distribuição era funcional: franceses para a agricultura, soviéticos para a indústria, judeus para um sistema de trabalho concentracionário. O mecanismo era, além disso, rentável para o Estado e para empresas privadas. Prisioneiros de campos como Auschwitz eram enviados para fábricas, construções e minas. O governo os alugava como escravos e empresas privadas pagavam um preço do qual o prisioneiro não recebia nada. O esforço de guerra não se sustentava apenas com aço e carvão, mas com administração de escravidão. Ainda assim, mesmo com racionamento, impostos, bancos forçados, controle estatal das indústrias, anexações e trabalho escravo, o sistema continuava colidindo com seu limite. O milagre armamentista vendido mais tarde era, em grande parte, propaganda. A produção disparava em alguns setores, mas às custas de simplificar e sacrificar inovação, o que degradava a qualidade. Aviões que no início haviam sido de ponta acabaram sendo máquinas perigosas, e até os modelos mais avançados mantinham defeitos derivados dessa lógica de produzir muito e rápido. O lema "fazer mais com menos" servia para manter a população mobilizada quando a economia já não suportava mais, e as pessoas começavam a perceber isso. A partir de 1943, os bombardeios aliados obrigaram a indústria nazista a se dispersar novamente. O que Speer havia tentado concentrar para ganhar velocidade e escala teve que ser fragmentado para sobreviver. Oficinas improvisadas, plantas transferidas para a periferia, produção escondida no subsolo, linhas de montagem divididas em dezenas de peças para que uma única bomba não apagasse tudo. E cada uma dessas soluções trazia seu próprio custo. Mais transporte, mais falhas, mais atrasos, mais perda de controle real. A economia, que se gabava de ser uma máquina perfeita, começou a agir como um corpo ferido, correndo sangue por feridas abertas demais ao mesmo tempo. Essa dispersão não afetou apenas a indústria, golpeou a logística, manutenção, treinamento e reposição. Um tanque não era apenas um tanque. Era aço, munição, combustível, peças de reposição, caminhões para movê-lo, trabalhadores para consertá-lo e uma cadeia de fornecedores que precisava funcionar como um relógio. Nos primeiros anos, a Alemanha apostava em golpes rápidos e campanhas curtas, porque seu sistema econômico rendia melhor sob o ritmo da ofensiva do que sob o peso de uma guerra prolongada. Mas quando a frente se estendeu, quando o combustível se tornou ouro e quando cada tonelada de carvão teve que competir contra o inverno, o sistema começou a revelar o que realmente era. Um projeto que parecia invencível enquanto avançava, mas que se enfraquecia no próprio ato de se sustentar. Assim, o círculo se fechou. A superpotência não foi construída como uma modernização estável, mas como uma conversão forçada. Racionamento para imobilizar o consumo, poupanças privadas convertidas em crédito obrigatório, impostos crescentes, controles sobre o aço e uma indústria subordinada a metas políticas mais do que a realidades técnicas. Quando isso não foi suficiente, o regime expandiu a fronteira do saque. Anexou territórios para obter carvão e aço, absorveu fábricas alheias para produzir como se fossem próprias e transformou milhões de pessoas em mão de obra escrava para preencher lacunas que o sistema não podia cobrir de outra forma. E no final, essa foi a armadilha definitiva do projeto. A Alemanha não se preparou para ser uma potência estável, mas para ser uma potência em guerra permanente.
Quando essa guerra deixou de obedecer aos seus planos, a superpotência revelou sua verdade. Não era um ápice econômico sólido, mas uma construção extrema, erguida à força de controle, dependência e destruição.